Fala, meu povo. Boa noite para vocês, hein? Vitória muito difícil do Barcelona em Las Palmas, que deixa ele uma rodada a mais na liderança do Campeonato Espanhol. O Real Madrid ainda joga no domingo, o Atlético de Madrid já jogou e já ganhou do Valência. Vem aí jogos muito difíceis para todo mundo e não dá para ficar tropeçando em jogo que vai se colocando difícil por característica do adversário, como fez o Las Palmas. Vou falar das dificuldades que teve o Barcelona nesse jogo e também especialmente de atuações individuais e de números, de Lamine Yamal, Rafinha, Ferran, Dani Olmo, Marc Casador e alguma coisa já do jogo contra o Atlético de Madrid. Um jogo que o Hans Flick começa fazendo uma rotação, que é tirar o Íñigo Martínez, e opta pelo Fermín. Começar jogando o Fermín, que estava fora na rodada anterior contra o Rayo Vallecano, porque tinha sido expulso contra o Sevilla, tinha entrado contra o Sevilla, feito gol, depois tinha sido expulso, ficou 15 minutos em campo, não jogou contra o Rayo Vallecano e voltou. E eu acho que a volta do Firmino, as dificuldades do Barcelona no primeiro tempo e como o Dani Olmo ajuda a resolver com um golaço o jogo no segundo tempo, mostram que para esses jogos de espaço curto, o Dani Olmo, dos três que tem tentado o Hans Flick para fazer a função de meia centralizado, Dani Olmo, Gavi ou Firmino, para esse tipo de jogo, o Dani Olmo é o melhor. O jogo foi se colocando muito quente para o Barcelona, porque os minutos iam passando e nada acontecia e o Barcelona não conseguia entrar na defesa do Las Palmas. Dava a sensação de que a coisa ia esquentar demais e que o Barcelona ia ter dificuldade mais uma vez contra esses times de defesa muito fechada. Aí vem uma jogada que não é uma jogada de atacar uma defesa muito fechada, mas sim uma bola que o Barcelona recupera. E o Lamine Yamal, que não tinha feito um bom primeiro tempo, mostra mais uma faceta desse jogador que a cada semana a gente vai vendo que é um jogador em evolução, né? Ainda um menor de idade. E dessa vez o que ele mostrou de diferente nesse jogo não é a capacidade de driblar, ele teve 8 dribles, aliás, é um número muito alto, ganhou 12 duelos de 20 e chegou já a 13 assistências. Falta só uma assistência para o Lamine dobrar o número de assistência dele da temporada passada. Mas o que me chamou a atenção é o fato de não ter começado bem e ter terminado bem o jogo. Até foi substituído, tomou uma pancada, imagino que rotação já para o jogo contra o Atlético de Madrid na terça-feira. Além de tudo, o Barcelona fez a viagem mais longa que se faz na Liga, que é viajar até as Ilhas Canárias para jogar contra o Las Palmas, então assim, vai ser cansativa a volta, pouco tempo de recuperação para o jogo contra o Atlético de Madrid. Mas foi a capacidade de não começar bem e terminar bem. É algo que a gente vê muito no Vinícius. O Vinícius é um jogador que às vezes não começa bem os jogos, começa perdendo muitos duelos e quando ele consegue vira uma chave nele e automaticamente no marcador dele que começa a ter muitas dúvidas sobre o que fazer para conseguir marcar e o jogo fica do jeito que ele quer. Por exemplo, a final da Champions foi assim para o Vini, né? Ele não tinha começado bem, o Ryerson estava bem em cima dele e a partir do segundo tempo, na primeira que o Vini passa, ele fica imparável. E o Lamine mostrou alguma coisa assim contra o Las Palmas. No segundo tempo, quando as coisas começaram a sair, ele começou a jogar muito bem, a assistência para o Dani Olmo é muito boa, tem algumas outras grandes jogadas do Lamine Yamal, e ali o Barcelona desengarrafou o jogo com o gol do Dani Olmo. Não marcava desde 26 de novembro o Dani Olmo, 3 meses basicamente sem conseguir as redes. Claro que a temporada dele é picotada por lesões aqui e ali, ainda teve o problema da inscrição que tirou ele de alguns jogos, 2 jogos, né, contra o Barbastro e depois contra o Atlético de Bilbao no início do ano, mas eram 3 meses quase sem marcar para o Dani Olmo, que tinha participado de gols com 2 assistências contra o Betis, naquele 5-1, a vitória do Barcelona na Copa do Rei. Um golaço, né? Tanto pelo que fez o Lamine, como pelo que fez também o Dani Olmo para marcar ali. A entrada do Dani Olmo acho que já tinha melhorado um pouco a capacidade do Barcelona de trabalhar em espaço curto, mas o gramado não parecia tão bom, dificultava o jogo do Barcelona por dentro. O que o Las Palmas queria fazer era o que ele tinha feito em Barcelona, que era forçar erros do Barça e muita bola para o Sandro correr pelo lado do campo, nas costas do zagueiro pela esquerda. Pauco Barsi fez um muito bom jogo, marcando o Sandro dessa vez. Na partida de ida, tinha sido o Sandro em cima do Íñigo Martínez, que tinha levado muitas vantagens. Dessa vez foi bem o Pauco Barsi em cima dele. E o jogo poderia ter se complicado em um lance que é inexplicável, que é o pênalti que poderia ter sido marcado por Las Palmas e não foi. É um impedimento do próprio Sandro que é muito claro. Tem o negócio do impedimento passivo, né? Quando o passe é feito para dentro da grande área, o Sandro está em posição de impedimento, tenta participar do lance e aí fica ali uma dúvida se ele toca na bola ou não.
pelo ângulo que a jogada foi mostrada ao árbitro, eu acho que eles estavam vendo se o Sandro tinha tocado ou não na bola. Mas a parada do impedimento passivo é tentar participar da jogada. E o Sandro tentou participar da jogada. Quando o árbitro vai ao VAR, a gente vê as imagens que o árbitro está vendo. E eles estavam mostrando o bloqueio do Eric Garcia, que para mim é com o braço, deveria ter sido marcado pênalti. Só que o VAR ia ignorar o início da jogada, que era um impedimento muito claro. Tinha um jogador impedido que tentou cabecear a bola, ela acabou sobrando para outro, e a jogada transcorreu até dar o pênalti. É mais ou menos como a do Ferran Torres na temporada passada contra a do Granada, e para mim não é igual a do Rayo Vallecano na segunda-feira contra o Barcelona, mas era um impedimento muito claro, que o árbitro nem deveria ter precisado ir ao monitor para ver. O jogador tenta participar da jogada, se ele resbala na bola ou não é irrelevante. E aí acaba a jogada seguindo, que eu ainda acho que tem um toque de mão na área do jogador do Las Palmas, e depois a bola também toca na mão do Eric Garcia. Então, assim, quase que foi feita uma lambança e foram salvos pelo impedimento que o árbitro de campo conseguiu ver, porque aparentemente o VAR estava mostrando já um lance muito à frente e não um lance inicial da jogada, que ele nem precisaria ter ido ao monitor. Enfim, sofreu um pouquinho o Barcelona, mas nem tanto, e depois conseguiu marcar o segundo gol com o Ferran Torres, que chega à mesma marca dele da temporada passada. A gente ainda está em fevereiro e o Ferran Torres já igualou o número de gols dele da temporada passada. São 26 jogos do Ferran na temporada atual e foram 42 na temporada anterior. E uma sequência grande de titular, né? Porque o Lewandowski ficou cerca de um mês lesionado. O Rafinha, o Lewandowski e o Lamine Yamal já passaram as marcas dele da temporada passada. E agora é o Ferran Torres, o quarto jogador que atinge a marca da última temporada de gols marcados. Está exatamente igualado à da temporada passada, 11 gols, 3 assistências, assim como foi no curso 23-24. E mais uma assistência do Rafinha, que chega a 14, segundo o Opta, e continua sendo, segundo o Opta, porque tem várias estatísticas diferentes, né? Tem vários meios que fazem estatísticas e que promovem estatísticas diferentes, que consideram algo assistência ou não. O que eu acho muito confiável é do Opta, e ele considera 14 assistências do Rafinha na temporada, uma a mais do que o Lamine Yamal. Rafinha hoje o principal garçom do Barcelona na temporada, passe para o Ferran matar o jogo e o Barça vencer por 2-0. Não é uma goleada, né? Não é aquele Barcelona que nada segura, que faz gol sem parar e tal. Teve muitas dificuldades de marcar, muita dificuldade de abrir a partida. Contra a defesa fechada não conseguiu, foi fazer o gol numa bola recuperada em um ataque de um pouco mais de transição do que um ataque posicional contra o Las Palmas. Ou seja, o problema para abrir defesas fechadas, para mim, continua aparecendo. A gente viu contra o Alavés outro dia, contra o Rayo Vallecano, que nem jogou tão fechado, mas que o Barça também teve dificuldades para atacar bem o Rayo Vallecano. Não é um grande momento dos atacantes do Barça, apesar desses números aqui que eu passei de Rafinha, de Lamine e até de Ferran Torres. Não é um super momento nas últimas partidas. Um gol no Alavés, um gol no Rayo, 2 gols agora no Las Palmas, nas últimas partidas de campeonato espanhol, né? Antes disso teve 4-1 no Sevilha, teve 7 no Valência, teve mais 5 no Valência, por Copa do Rei, mas ultimamente tem sido mais econômico. Em compensação, algo que é muito elogiável é a consistência defensiva do Barça, que eu acho que com o Chesney melhorou em relação ao que vinha com a Penha depois que o Chesney ganhou um pouco mais de ritmo de jogo. Um gol sofrido nos últimos 5 jogos, o gol sofrido para o Sevilha na goleada por 4-1. Antes, nas 15 partidas anteriores, o Barça só tinha passado em branco 3 vezes. Nos 15 jogos anteriores, esses 5 últimos, eram muitos gols sofridos e só 3 clean sheets, né? Só 3 partidas sem sofrer gols, uma delas para o Barbastro, que é um time da 4ª divisão, da 3ª divisão do futebol espanhol. As outras foram contra o Brest e contra o Atlético de Bilbao na Supercopa da Espanha. Melhoria da defesa deixa um time mais equilibrado, mais confiável para quando o ataque não está brilhante, competir melhor. Era o que eu vinha falando no início da temporada, que os 7-1, os 7-0 no Valladolid, esse tipo de goleada é excelente. Mas melhor ainda é o dia que o time fizer 1 ou 2, que ele não sofra 1, 2 ou 3, como chegou a acontecer nessa temporada. Porque aí esse time vai competir melhor, vai somar mais pontos e no final essas coisas fazem diferença. As vitórias brilhantes são ótimas e ajudam a mostrar o poder do time, mas as vitórias menos brilhantes valem o mesmo número de pontos. E contra o Las Palmas,
O Barcelona sofreu, mas conseguiu ganhar, é líder. O Real Madrid tem um jogo que para mim é tranquilo contra o Girona nessa rodada, mas o Real Madrid não tem um jogo tranquilo na semana que vem contra o Betis. O Barcelona também não, porque joga contra a Real Sociedad. Mas numa dessas, depois tem a sequência de Atlético de Madrid, com Atlético de Bilbao, com Getafe, com o próprio Barcelona. Enfim, muita coisa para acontecer agora no mês de março, mas é uma boa vitória contra o Las Palmas, como deveria ser. E com boa volta ao marcador de Dani Olmo, boa atuação da defesa e com o ataque sofrendo um pouco mais com a defesa fechada e melhor quando tem campo para atacar. Tá falado, meu povo? Bom final de semana para vocês, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.